Vamos começar agora a nossa segunda aula de cálculos químicos de estequiometria. Nessa segunda aula, nós vamos abordar a temática massa atômica de elementos. Na aula anterior, nós estudamos a massa atômica, tá, dos átomos, a unidade de massa, tá certo? Então, nós já sabemos o que é massa atômica. Acontece que os elementos da tabela periódica, vejam bem, estou falando da tabela, a maioria dos elementos eles são formados por isótopos. Tá? O que são isótopos? São átomos do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Ou seja, o elemento é o mesmo, mas a massa daquele átomo, tá? Ele tem massa diferente. Então, eu coloquei aqui um exemplo genérico, só para entender o raciocínio. Então, você tem um elemento X, olha só, o elemento X. Esse elemento X ele é formado por dois isótopos, ou seja, ele tem dois átomos diferentes do mesmo elemento. Você tem o átomo X com número de massa 20 e você tem o átomo X com número de massa 22. Olha, você tem o X20 e o X22. Então, são átomos do mesmo elemento, mas as massas deles são diferentes. Assim como eu expliquei lá na aula anterior, o carbono 13, o carbono 12, né? O carbono 14, é o mesmo elemento, só com massas diferentes. Então, isso acontece com a maioria dos elementos. Alguns elementos não têm isótopos. E se ele não tem isótopos, lógico que a massa dele é direto. Olha só, se eu tenho um elemento, vamos supor, um elemento Y. Olha só, se tem um elemento Y, a massa dele é 40. E ele não tem isótopos, ou seja, aquele elemento é formado só por esse tipo de átomo. Ou seja, todos os átomos desse elemento, a massa é 40. Cara, se a massa é 40 de todos, quando eu pegar na natureza uma amostra desse elemento Y, todos vão ter massa 40. Então, se todos têm massa 40, é de se esperar que a massa do elemento também seja 40, entendeu? Então, isso é matemática pura. Então, se tudo é 40, então a massa é 40, tá entendido? Quando ele não tem isótopos. Só que, como eu falei para vocês, a maioria dos elementos tem isótopos. E nesse caso, qual vai ser a massa do elemento? Então, veja, se você tem um elemento X e ele tem dois isótopos, um 20 e um 22, a massa do elemento da tabela não vai ser nem o 20, nem o 22, tá? Por quê? Porque você tem os dois átomos formando o elemento. Não tem só um. Você não tem só o 20 nem só o 22, você tem os dois. E eles contribuem para a massa do elemento. Então, na hora que eu pegar uma amostra desse elemento X da natureza, eu vou pegar uma quantidade de átomos 20 e uma quantidade de átomos 22. Depende da abundância natural. Veja bem, o nome disso aqui é abundância, tá ok? A abundância isotópica. O que é a abundância? É a quantidade do elemento encontrada na natureza. Então, nesse caso aqui, eu disse que a abundância do primeiro ali é 80%, tá? Significa que quando eu pegar uma amostra desse elemento X, 80% dos átomos que eu peguei é do 20. E 20% é do 22, tá? É isso o significado. Então, todos os elementos estão formados por isótopos, tá? Então, eles não são distribuídos em quantidades iguais, esses isótopos. Existem isótopos em maior quantidade, isótopos em menor quantidade na natureza. Isso aí é um fenômeno natural, tá certo? Não foi o homem que criou. Isso aí já nasceu, isso aí é uma coisa natural, tá ok? Então, essa abundância você vai usar para fazer o cálculo da verdadeira massa atômica do elemento, tá? E não do átomo em si. Então, isso acontece quando você tiver, tá? Elementos formados por isótopos, que é a maioria da tabela periódica. E esse cálculo, tá? Ele é feito baseado numa média ponderada. Como eu falei para vocês, se o elemento, você tem o isótopo X20 e o isótopo X22, a massa desse elemento na tabela não vai ser nem 20 nem 22, tá? Certo? Vai ser uma média ponderada que é calculada através dessa expressão. Então, você tem aí uma aplicação de fórmula, uma expressão matemática, tá? Para fazer o cálculo da massa do elemento. Então, geralmente é assim que caem as questões. Saber utilizar a fórmula, entender o significado, tá certo? Então, algumas vezes, tem questões
Tá? Tão simples que você, na realidade, não precisa jogar na fórmula e fazer o cálculo, não. Se você entende matematicamente o significado dessa abundância, tá certo? Dessa média. Então, olha só, você tem 80% desse 20 e 20% do 22, tá? Ok? Olha só, 80% significa que eu tenho muito mais átomos de massa 20, né? Que na verdade não é 20, a massa dele é 19,98, tá? Então aquilo ali é o número de massa. Então eu tenho muito mais átomos desse aqui do que desse. Então o que, que vai acontecer? Na hora de calcular a média, o valor vai ser mais próximo do 20 do que do 22. Entendam o raciocínio matemático, isso aqui é matemática, é média. Olha só, é a mesma analogia que eu vou usar para vocês. Você faz 10 provas no ano, 10 provas. Em 9 provas tu tira 10. 9, mas tem uma que tu tira 2. Bom, tirou 2, mas só foi uma prova. 9 tu tirou 10. A tua média no final do ano vai ficar mais perto do 10 ou mais perto do 2? Então, lógico que ela vai ficar mais quanto? Perto, e bem mais perto do 10, tá? Do que do 2. Porque você tem 9 notas 10. Então é o mesmo raciocínio. Você tem 80% do 20 e só 50% do 22. Tá? Então, o valor dessa média na hora de calcular a massa atômica do elemento vai ser mais perto do 20, porque você tem muito mais átomos 20. Na hora que você pega uma amostra, 80% é do 20. Então você vai ter muito mais átomos de massa 20, entendeu? Então a média vai ser mais próximo do 20. Então tem questões que pelas alternativas você consegue determinar sem fazer o cálculo. Isso aí é uma mão na roda, quando você entende esse significado. Então olha só, você tem o 20, ó, e o 22. Só para você entender. Só para você entender. Se fosse 50%, 50%. Entendeu? Aqui não é 80 e 20. Mas se fosse 50% de cada. Entendeu o significado? Se fosse 50% de cada, metade de um átomo, metade do outro. Ou seja, você teria quantidades iguais. Nesse caso, para 50%, você vai ter bem no meio, pessoal, 50% de cada um, que é metade. Então você tem quantidades iguais dos dois. Você vai ter o valor entre 20 e 22, você vai ter o valor 21. Não precisava nem fazer conta. 21 a resposta. Não seria nem 20 nem 22. A massa do elemento seria 21. Porque é 50% de cada. Entendeu? 50% significa quantidade de iguais do 20 e do 22. Na hora de calcular a média, vai dar bem no meio, 21. Acontece que não é quantidade igual. Você tem mais um do que o outro. Então aí você vai escorregando essa reta para o lado que tem. Ó. Você tem, se fosse 60% aqui, ó, 60% e 40%, 60 e 40, tá? 60 e 40. Aí você vem mais um pouquinho para cá, mais perto do 20. 70 e 30, mais perto ainda, entendeu? Então quer dizer, cada vez que você vai chegando perto, é porque é a maior quantidade do elemento 20, a abundância dele é maior. É assim que você, às vezes, consegue identificar a resposta certa sem precisar fazer o cálculo, tá? Mas isso é só às vezes, ok? Não é todo momento, não. Mas, caso você não entenda essa lógica matemática, jogue e faça o cálculo. Tá? Todas as questões, geralmente, do Enem vestibular, elas são planejadas, né? Elas são estruturadas para você ter o tempo de fazer o cálculo. Então você faz o cálculo, olha só. Vamos calcular a massa atômica desse elemento, jogando nessa fórmula aqui. Tá? A massa atômica do elemento vai ser a massa vezes a abundância. Olha, a massa vezes a abundância. A massa vezes a abundância. Só porque tem esse mais, é porque pode ter mais isótopos. Aqui eu só tenho 2 isótopos. Mas podem ter mais, 3, 4. Geralmente trabalha só com 2 ou com 3. Então, mas podem ter mais. Então, você vai somar todas as massas e abundâncias aqui, ó. Massa vezes abundância. Massa vezes abundância. Mais massa, se tivesse outro. Dividido pela soma das abundâncias. Abundância 1, abundância 2. Isso não é uma média aritmética, é uma média ponderada, devido a ter as abundâncias aqui, tá? Multiplicando aqui, dividindo. Então, você tem aqui a soma das abundâncias.
Um detalhe importante, um detalhe matemático. Isso aqui não é abundância, essa abundância é dada em porcentagem, então isso aqui é a soma das porcentagens. Agora, cara, se isso é porcentagem, a soma total das porcentagens dá 100. Então eu posso substituir isso aqui por 100. Isso vai depender da questão, isso é teu critério. Eu posso colocar isso aqui 100, tá? Aqui embaixo, ó. Mas fique claro que aqui é a soma das abundâncias, tá? Eu acho que eu posso substituir por 100. Então você usa esta expressão. Então eu vou calcular a massa atômica desse elemento. E como eu expliquei naquela hora, 80% do 20, né? E 20% do 22. O valor vai ser mais perto do 20 do que do 22. Tá? Vamos confirmar fazendo o cálculo. Então, substituindo, é uma questão agora é um trabalho, né, braçal apenas. Massa atômica do elemento vai ser, olha só, substituindo, tá? Massa atômica vezes a abundância. Um detalhe aqui, olha, a massa atômica é 19,98. Eu poderia jogar esse valor, o correto é jogar esse valor. Mas só quero mostrar como se faz, eu vou usar esse 20 aqui, tá? Ainda mais quando a questão é de marcar, que é bem aproximado, a gente pode usar esse 20 aqui. Então eu vou usar o 20 aqui, tá certo? Tá? Porque é o valor arredondado, tá? Isso aqui é o número de massa, isso aqui é a massa atômica, ó. Número de massa, massa atômica, certo? A massa atômica é medida em unidade de massa. Esse é o verdadeiro valor, ok? Então analisa a questão, pode jogar esse valor aqui. Eu vou trabalhar com aquele ali para ser mais rápido. Então a massa 20 vezes a abundância, massa vezes a abundância. A abundância é 80, mais massa vezes a abundância do segundo, tá? O outro. Se tivesse mais outro, ele ia. Assim seria. Então, a massa é 21,97, ó. 21, eu vou arredondar logo para 22, tá? Então, 22 vezes a abundância 20. Tudo isso dividido pela soma da abundância, que é 80 com 20, 100, tá certo? 100, pronto. Aí, o trabalho aqui agora é braçal, é conta, é fundamental para esse assunto. Muita gente sente dificuldade em cálculos químicos e estequiometria, porque infelizmente não sabe fazer conta. 80% dos erros nessa matéria, tá, são matemáticos. 80%. 20% é gente que erra conceitos, é gente que erra a parte da química mesmo, não entendeu a matéria. Mas 80% erro é matemático, tá bom? Então, aprimorar a matemática e não errar conta. Então a massa atômica do elemento vai ser 20 vezes 80, tá certo? 2 vezes 8 é 16, e aí 0, 0. Então dá 1.600 aqui, ó. Mais 20 vezes 22, tá? 2 vezes 22 dá 44, mais um 0. Bom, tudo isso dividido por 100. Então a massa atômica do elemento vai ser igual 1.600 por 440 dá 2.040 dividido por 100. Aí você corta, né? E 204 por 10. 204 por 10 dá 20,4 U, tá? Porque é massa atômica, massa de elemento. É unidade de massa, tá? Unidade de massa atômica. Estou trabalhando com elemento químico, com átomos. Então a massa desse elemento vai ser 20,4. Lembra que eu falei que o valor seria bem mais perto do 20? Então 20,4, tá? Porque fica mais perto do 20 e mais longe do 22. Certo? Então é assim que é calculado a massa atômica de elementos químicos quando eles são formados por isótopos. Tem vários átomos com massas diferentes. É feito através dessa. A partir daí é só ler a questão, tentar entender e usar a expressão para calcular. Mais adiante nós faremos alguns exercícios como exemplos que estão na minha apostila.